ingresso, não adianta ir até a bilheteria, porque não vai nem abrir a bilheteria. Ainda tem alguns bilhetes para a torcida visitante. Tem uma carga de 5.800 ingressos para os visitantes, que no jogo de ida será o Atlético Mineiro. E aí, para os visitantes, ainda tem um pouquinho de ingresso. Thiago Neves informa, vai ver o jogo da arquibancada. O Thiago Neves ainda não está recuperado. É óbvio que é um jogador importante, decisivo, mas o Cruzeiro está bem servido, Led, Rafa. O Cruzeiro tá dando tudo certo pro Cruzeiro, né? Tá jogando até bem a lesão demais, do Thiago tá Neves. fazendo gol, não tem polêmica, Não o Thiago precisa Neves debater se onde machuca, o Fred fazendo um gol atrás do outro, Marquinhos Gabriel entrou bem, Rodriguinho nem se fala. Robinho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel. Ainda trouxe Dodô o já Pedro fez Rocha gol, prováveis, né? trouxe Pedro reforçou Rocha. as laterais, né? Orejuela e Dodô são acima Já do que li o time torcedor tinha do na última Cruzeiro temporada. no Twitter dizendo que tá dando tudo muito certo, muito cedo. Não era para dar tão cedo certo, mas Espera, né? tá dando Fase tudo mais muito decisiva. certo, cara. Eu acho que o Cruzeiro amanhã é muito favorito. O Atlético com técnico de interino. Amanhã ou no confronto? Né? O que reverte isso no confronto, é no a ideia do confronto. clássico, né? Mas é favorito. Mas o Atlético está completamente desorientado depois do que aconteceu. Sem treinador, não sabe quem vai treinar. Rodrigo Santana, o interino. Rodrigo Santana vai tomar Que é um conta bom nome. amanhã. Foi, inclusive, considerado o melhor treinador do Mineiro na URT. Então, Só que é uma roubada, é uma né? roubada. Que pode ser um cartão de visitas espetacular para ele, se ele conseguir Agora, minimamente se conseguir- reorganizar a equipe. Se conseguir um bom resultado, ele ganha um gás que pode até atropelar na reta final aí, né? Olha uma Em escalação termos de provável. efetivação, quem sabe? Acho difícil. É difícil, né? pelo momento, é. Ó, Fábio, que está numa fase brilhante, faz 20 anos. Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Henrique e Lucas Romero. O Romero é a novidade no meio-campo esse ano. E aí, Robinho, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Fred. É o 11 ideal nesse momento, dos que estão à disposição. Ainda tem um Mano ali do lado. O trabalho dele, ele falou, brincou até um pouco sobre isso na última temporada, ele citou que o 2019 do Cruzeiro teria um time tentando atacar mais e melhor, e essa é a expectativa dentro da temporada, né? Acho que não foge dos conceitos, é uma equipe muito sólida defensivamente, mas um pouco mais faceira quando tem a bola. Isso é bom, pela chegada do Dodô, por exemplo, que é ótimo jogador e é mais agressivo. Por isso que eu digo, tem Pra- dois pra times transição no agora. O lado Cruzeiro esquerdo. agora tem dois times. Tem, Ele consegue jogar o brasileiro em alto nível, mesmo sem O sem Cruzeiro está apostar impressionante. tudo. E aí tem a questão, para mim é principal hoje, o Thiago Neves inteiro é o controle de grupo para entender quem joga o quê e quem vai ter relevância em jogos pesados. Eu não consigo ver o Mano abrir mão de Henrique e Romero, Eu também não. lado a lado. E não vejo nenhum dos dois, nem Rodriguinho nem Thiago Neves, sustentando um jogo Muito parecido muito com tempo pelos lados do o campo. Edger e Arão. É. É muito parecido. Ele não vai abrir mão. Gabriel, deixa eu passar o campinho do Atlético para a gente comentar algumas posições que tem duelo bom. Vitor no gol, também goleiraço. Aí o Guga, que está fazendo uma boa temporada, né? O Guga está muito bem. Hever, Igor Rabelo e o Fábio Santos. Zaga muito Adilson, contestado. sim. Elias, um pouquinho para frente. Arão ou Elias? Aí Luan Casares, o Bolt e o Ricardo Oliveira. Os na frente. nomes são os mesmos. O grande problema desse Atlético é que esses 11 não são um time. Coletivamente é um time que não existe. Poderiam ser, né? Mas não se transformou. Cada um pensa, resolve da sua maneira. É como se o time fizesse rachão junto só, no máximo. Cada um brincando em posição diferente da que atua no jogo. Mas eles se Porque é um entendem, ó. desencontro. Elias, Casares, Luan, o Bolt quando aparece bem também. E Ricardo Oliveira, não é um... Não, individualmente é um bom Não time. virou um time coletivamente. Não é o lado coletivo do Atlético é uma confusão só. Mas foi uma falha no trabalho do O Levir? trabalho não encaixou, o trabalho não foi bom. Claramente, o trabalho não foi bom. Ainda assim, Ricardo Oliveira tem 11 gols e 3 assistências. E o Fred tem 14 gols. São números impressionantes dos dois. A gente tem aqui colocando os dois lado a lado. Os dois têm números muito impressionantes. Dois experientes. O problema definitivamente não é o Ricardo Oliveira. Em 14 jogos. Não é nem o Ricardo. E nem o Fred joga sozinho, embora tenha esses números incríveis, extremamente incríveis nessa temporada. Acho que o que ainda salvou, quando a gente fala do que são os números do Levir, por exemplo, o Atlético foi líder na fase inicial do Campeonato Mineiro, né? E o retrospecto, em termos de aproveitamento, foi alavancado nesse sentido. Até a questão dos gols do Ricardo Oliveira. Mas é uma equipe que não deu liga dentro da temporada. Não fazia sentido que foi a troca na reta final do Brasileiro ano passado. E acho que 2019 começou torto já por isso.
Enfim, é tentar entender agora o que vai ser o movimento da diretoria do Galo, se é um medalhão para ser um escudo de uma diretoria muito contestada pelo que foram as escolhas de 2019, ou se vai ser um nome mais arejado para fazer com que a equipe dentro de campo evolua, fortaleça e... O Atlético começou a murchar já na reta final do Brasileiro. Exatamente. Tanto que ele estava entre os 4, acabou conseguindo ali a duras penas a pré-Libertadores. Não fez uma boa fase inicial em Libertadores. Muito pelo contrário, sofrida. Pegou times pequenos de Montevidéu, do Uruguai, que ajudou na caminhada. Time sem torcida, que não tinha muita pressão, mesmo jogando fora de casa. E quando apertou na Libertadores, o time não conseguiu se encaixar. Não conseguiu encaixar, não tinha o lado coletivo paupérrimo. Para o torcedor do Galo que vai assistir esse jogo, existe uma esperança de superação desses nomes individuais se encaixarem, de algum ajuste funcionar, às vezes de um momento de crise sai essa superação. O que dá para ver de positivo como perspectiva para o Atlético, pensando já no jogo de amanhã? Eu acho que é a questão de ter jogadores qualificados o suficiente para darem uma resposta, mas que não vão sustentar a barra e a bronca, esse momento irregular, sozinhos. É um momento de... E aí eu não falo de união, não é o extracampo, não é o vestiário, nada disso. É que as escolhas do Atlético, elas valorizem o lado técnico da coisa, né? Valorizem o lado técnico do que é o futebol nesse momento. Não acho, como a gente fala, que o Guga foi uma boa contratação, numa saída do Emerson vendido, por exemplo. O Casares, um bom nome para ser esse jogador por dentro. Um Luan podendo atuar bem pelo lado direito. Um Ricardo Oliveira encontrando o caminho do gol. Não acho que o problema seja individual. Eu acho que teve até a questão do que foi o protesto de parte da torcida do Atlético, citando alguns nomes, o Vitor pela falha no 4º gol contra o Cerro. Não acho que seja por aí, entendeu? Acho que os jogadores, nesse caso, são reféns de mais escolhas. Mais do que os responsáveis diretos por esse momento. O jogador não acredita no projeto, ele olha para frente, ele não vê futuro. Junto. Não é que ele não vai lutar, mas ele vê que ele não vê o ideal ali naquela coisa. Qual é o ideal? Por isso que eu digo, o trabalho da diretoria, do próprio interino, de quarta-feira até amanhã é muito importante para tentar dar uma revitalizada na cabeça dos jogadores. Que se o Atlético entrar como entrou contra o Cerro, a decisão que a gente fala dura muito, pouco. Foram 4 gols, vocês devem ter falado aqui no Troca, em 14 minutos. Em 13 minutos. 13 minutos, Em 5 foram 3 gols, Isso. Né? É o tipo de... A gente fala em apagão, né? A gente falou do 7-1 hoje aqui no programa. Quando tem a menor necessidade de falar de 7-1. Isso só acontece em equipes completamente desestruturadas. Exatamente. Não existe apagão em quem tem um mínimo de organização. Você pode tomar um gol, 2, um atrás do outro, pode ter momentos instáveis no jogo. Mas desse nível, só para quem não tem o que apresentar coletivamente. O Flamengo era treinado pelo Vanderlei em 2016, que fez 2-0 na Copa do Brasil no Atlético. Estava com a classificação na mão, tomou de 4-1 no Mineirão. No jogo da volta. O lado coletivo era muito abaixo. Parecia que o jogo estava controle. Fez 1-0 no Mineirão, gol do Everton, e tomou 4. Sim. E era o Levi no Galo, né? E os gols foram saindo em sequência. Era o tal do Galo doido. Sim. Galo doido, o Levi, enfim. O Cruzeiro de volta, o Mano Menezes falou sobre favoritismo. Muita gente perguntou, mas o Cruzeiro é favorito? E ele falou, cara, o time tem cabeça boa, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo. E ele sabe trabalhar isso. É importante ter um cara experiente nesse momento. Já tivemos um Cruzeiro Atlético esse ano, foi um jogo muito estranho, que foi 2 dias depois da questão da tragédia lá em Brumadinho. É um jogo que não deveria ter acontecido, né? O jogo não deveria ter acontecido, diga-se de passagem, foi 1-1, já foi um jogo mais equilibrado, mas o Cruzeiro assim mesmo, eu acho que dia 27 de janeiro, tem essas imagens. O Cruzeiro foi superior, são as imagens, o Cruzeiro fez 1-0, gol de pênalti, gol do Fred. Dedé expulso, mas Adilson a partir expulso. Daí, desse clássico, quase 2 meses e meio depois desse clássico, o Cruzeiro andou muito para frente e o Atlético não aconteceu nada com o Atlético, absolutamente nada. Esse é o lance do segundo amarelo e cartão vermelho para o Dedé, um jogo que teve 11 cartões amarelos, 2 expulsões, Dedé e compara o que um clube andou depois desse clássico e o que o outro É só falar do principal objetivo do ano até aqui, né? É um Cruzeiro 100% na Libertadores, se afirmando fora de casa, inclusive, com Huracan e Emelec. E um Galo que, assim, a fragilidade do Mineiro poderia esconder uma série de questões. Só que o Atlético tinha um desafio pesado, uma fase de grupos
de Libertadores. Não é nem num grupo tão inacessível assim. Mas o time, em momento algum, deu mostra de que já começou perdendo em casa na estreia e não deu mostra de que seria capaz de competir, né? No Campeonato Mineiro, o Atlético, como a gente mencionou, tem vantagem de 2 empates. Mesmo com essa vantagem, vocês dão favoritismo ao Cruzeiro? Total. A Mas- vantagem, o desequilíbrio entre um e o outro hoje é tão grande que essa vantagem acaba, teoricamente, se diluindo. De qualquer forma, é melhor ter a vantagem do melhor. que nada, né? Sim, Se fossem 2 resultados iguais não dar o título, a situação do Atlético seria ainda pior, pela desvantagem, pela defasagem nesse momento da temporada. Mas se ganhar o Atlético, não é um resultado anormal, é E inesperado. a gente respeita o tamanho da instituição, o que é a tradição, o que é um confronto que encurta a distância. Agora, o caminho que o Cruzeiro toma na temporada e o caminho que o Atlético toma, aí a gente não vai chegar lá em dezembro e achar que eles vão estar no mesmo patamar, entendeu? Porque não vão estar. Esse é o lado. Em um jogo, ou em um confronto de 180 minutos, num campeonato estadual, e é por isso que tanta gente valoriza mata-mata. Porque o mata-mata entrega isso, a chance do Atlético ser campeão mineiro. Agora, o Campeonato Brasileiro, eles não vão dialogar na mesma instante, entendeu? Na mesma prateleira. Verdade. E esse é o grande problema no Brasil. Porque quando acontecem situações como essa e o Atlético é campeão, a gente dá credibilidade às situações como a que o Atlético vive há hoje. anos, os clássicos entre Cruzeiro e Atlético estavam muito equilibrados. Esse desequilíbrio veio esse ano, principalmente. O Atlético está muito atrás, muito atrás. E não é só em questão de elenco, é questão do jogo coletivo. Não existe. Falando em equilíbrio, então, no próximo bloco a gente vai mostrar todos os grenais em decisão de Campeonato Gaúcho. Fica com a gente que o Troca volta já para falar, só no século. Você vai falar assim, uns 300, você vai mostrar todos? Só desde o ano 2001, É jogo pra no caramba. século. Eu ia pedir um edredom para dormir aqui. O LED, fã de BBB, quem diria, hein? Troca volta já.